Oi, vamos tentar fazer uma, uma conversa um pouco diferente hoje. Assim, olho no olho, mas eu olhando para você. Veja bem, o texto de hoje diz lá, tá lá em Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Estando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai para as águas mais profundas e lançai vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos toda a noite e nada pescamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ao fazê-lo, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes começaram a romper-se. Então acenaram para seus companheiros que estavam no outro barco, a fim de que os ajudassem. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Simão Pedro, vendo isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta de mim, pois sou um homem pecador. Porque ele e todos os que o acompanhavam foram tomados de espanto por causa da pesca que fizeram. Assim como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. Eles então, levando os barcos para a terra, deixando tudo, o seguiram. Veja bem aqui, vamos dar uma analisada nessa palavra. O que essa palavra quer dizer para nós hoje? Era um cenário comum naquela época. O pessoal estava trabalhando. E a tarefa de Tiago, de João e de Simão, eles eram sócios, né? Então a tarefa deles era pescar. Eles pegavam os peixes que eram pescados e saíam vender, né? E era aí que eles tiravam o seu sustento para suas famílias. Só que naquele dia eles tinham jogado durante o dia todo as redes de um lado para o outro, de um lugar para o outro, tal, e eles não conseguiram pescar nada. A palavra de Deus vai dizer aqui que Jesus estava num dos barcos, o barco de Simão, o barco de Pedro. Então pediu que empurra um pouquinho o barco para lá, que eu quero falar para a multidão do barco, a partir do teu barco. Jesus então sobe ao barco de Pedro. E do barco de Pedro, Jesus começa a falar para a multidão. Jesus começa a pregar a partir do barco de Pedro. Ele fala, depois ele despede a multidão, e quando ele acaba de falar, ele diz a Simão: vai lá para a água profunda e joga a tua rede. E Simão, assim, meio receoso, talvez, porque ele já tinha passado o dia inteiro tentando pescar e não tinha pegado nada. Ele fala para Jesus: mas mestre, eu já joguei a rede várias vezes e não pegamos nada. E parece que ele tira o corpo fora agora. E ele diz assim: mas sobre a tua palavra eu vou jogar a rede. Olha como é interessante. Jesus, ele entra na parte, entra dentro do barco. Depois ele diz para Simão: agora joga a rede. Acontece duas coisas aqui. Jesus está dentro do local onde Simão trabalha, onde Pedro trabalha. E Jesus dá uma ordem, é uma palavra para Pedro: jogue a rede. Sabe, não interessa o que aconteceu antes, não interessa o que aconteceu até agora, não interessa o passado, interessa o presente, interessa o agora. Eu estou falando agora.
Eu estou parafraseando aqui para você entender melhor. É agora. Jogue a rede agora. Algumas coisas a gente precisa considerar aqui. Jesus usou o barco para que se fosse para pregar o evangelho lá de dentro do barco. E Jesus dá uma ordem para Pedro, para fazer uma coisa que Pedro tinha tentado e não tinha conseguido. E Pedro diz assim: sobre a tua palavra eu vou jogar. E sobre a palavra de Jesus, Pedro joga a rede, e nós vamos ler no texto aqui que eles começam a puxar os peixes e as redes começam a se rasgar. E eles ficam tão assustados a ponto de Pedro, no versículo 8 da palavra de Deus, diz assim que Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Porque todos os que o acompanhavam foram tomados de espanto por causa da pesca que fizeram. Foi espantoso a coisa. Foi muito grande. O que acontece nos dias de hoje com a gente? Nós temos alguma coisa para realizar, uma tarefa, algo que está acontecendo na nossa vida, e nós que tentamos fazer com as nossas forças, do nosso jeito, do jeito que a gente sempre fez. E aí de repente começa a não dar certo. Isso a gente pode colocar uma doença, um problema financeiro, um casamento, um relacionamento, uma vida com a família, uma vida com... Você pode usar qualquer exemplo que você está fazendo do teu jeito. Mas aí vem Jesus e diz, ele entra, em primeiro lugar, ele entra dentro da tua casa, ele entra dentro de você, ele passa a habitar o teu coração. E aí ele, através da palavra dele, daquilo que ele diz, não daquilo que eu penso, daquilo que o pastor pensa, daquilo que o amigo pensa, daquilo que a psicóloga diz, daquilo que outra pessoa diz. Não, ele vai falar com você a partir da palavra dele. Hoje a palavra dele está aqui. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Ele fala através disso aqui. Então é através da palavra de Deus que nós fazemos as coisas. Eu quero que a minha saúde seja restaurada. Palavra de Deus. Eu perdi o emprego, eu quero um novo emprego. Palavra de Deus. Eu quero que o meu casamento seja restaurado. Palavra de Deus. Eu quero felicidade para minha vida. Palavra de Deus. Eu vou buscar na palavra de Deus o entendimento para que eu possa ter aquilo que eu quero, desde que seja da vontade de Deus. Você veja que em primeiro lugar Jesus entra no barco. E Jesus conversa com Pedro. Porque ele sabe que não estava dando certas coisas para Pedro. E para os sócios de Pedro. Mas na palavra, através da palavra de Jesus, eles jogam a rede e ficam maravilhados. Joga a tua rede através da palavra de Jesus. Joga as coisas que você tem te incomodado, te atrapalhado, te tirado teu sono, te dado medo, na palavra do Senhor. Pega os versículos, vai conhecer a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Busca orientação na palavra de Deus. Aqui no final, no 11, diz assim, eles então, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. É impossível eles terem deixado família, mulher, pai, mãe, abandonado tudo. Não, eles não fizeram isso. Porque lá em 2 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim, se alguém tem cuidado dos seus, não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Olha, se você não tem cuidado com os seus, principalmente da própria casa, você tem negado a fé. E é pior que o descrente. E eles não fizeram isso.
porque eles não são pior que o descrente. Muito pelo contrário, eles creram na palavra do Senhor Jesus. Então agora faça uma revisão na tua vida. Faça uma revisão em você. Talvez você escute o que eu estou falando e pense em mandar para outra pessoa. Mas eu não quero que você mande para ninguém, porque eu estou falando para você. E eu enviei esse vídeo para você. Então eu estou falando para você. Você precisa rever as coisas na tua vida, na palavra de Deus. Hoje a gente é influenciado por muitos vídeos que a gente vê no YouTube, que a gente vê no Facebook, frases, versículos, mensagens, e etc, etc, etc. E muitas vezes a gente não vai conferir se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Os psicólogos e os psiquiatras e os amigos, alguns amigos, né? Eles dizem para nós assim, faça o que é melhor para você. Não. Nós não temos que fazer o que é melhor para nós. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor manda que seja feito, porque isso é o melhor para nós. Tome cuidado, tome muito cuidado, para não fazer a sua vontade e não a do Senhor. Jogue a rede, mas jogue a rede na palavra do Senhor. E aí a pesca será maravilhosa na tua vida. Em nome do Senhor Jesus.